Olá, eu aqui de novo. Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Bruna Martini e aqui eu conto histórias reais sobre crimes cometidos e faço minha maquiagem ao mesmo tempo. Já avisando que se você gostar desse vídeo, deixa o joinha e, por favor, se inscreva no meu canal, isso vai me ajudar muito. Não esquecendo que todos os produtos que eu usar nesse vídeo, eu deixo aqui na descrição embaixo. Então, se quiser ver quais os produtinhos, só ir dar uma olhadinha lá. Bem, essa história de hoje vai ser uma, assim, bem horrível com uma brasileira. Esse caso aconteceu na Austrália, lá em Melbourne, na Austrália. Foi com uma brasileira e com uma alemã. A brasileira é de São Paulo, ela tinha 23 anos e o nome dela era Beatriz. E essa alemã também tinha 23 anos. O nome da alemã era Helena. Bem, elas se encontraram lá na Austrália. As duas estavam fazendo uma tour pela Austrália. Na verdade, elas eram backpackers. Backpackers é quando você coloca um mochilão mesmo e vai para um país, conhecer um país, viajar. Só que você não tem muito nada concreto na sua viagem. Então, você vai onde o vento te levar. Então, as duas se conheceram lá na Austrália. Elas estavam ficando no mesmo hotel. Elas descobriram que as duas eram backpackers. Elas foram pra Austrália para se divertir e tal, para passear, conhecer, e não tinha muito rumo. Não tinha nada decidido que elas iam fazer. É aquele famoso, coloca a mochila nas costas, poucas coisas, pouca roupa, pouca tudo e vai. Então elas se conheceram no mesmo hotel que elas estavam ficando na Austrália. Isso tudo aconteceu em fevereiro de 2016 e elas estavam conversando lá no hotel e elas decidiram seguir a viagem juntas. Então elas estavam tinha uma coisa, na verdade, que elas estavam querendo fazer, que era conhecer uma cidade na Austrália. As duas queriam conhecer muito. Então, como as duas tinham isso em comum, estavam querendo conhecer essa cidade, elas falaram, vamos juntas. Então, o que elas fizeram? A Beatriz sugeriu elas entrarem no Gumtree, que é um site, eu não sei se tem no Brasil, mas é um site que você tem de tudo. É vendas, pessoas oferecendo para fazer coisas, tem de tudo nesse site. A Beatriz colocou nesse site que estava procurando alguém que tivesse carro e levassem elas para essa cidade, de graça. A Beatriz teve 2 respostas de 2 homens diferentes e ela decidiu ir com o primeiro que tinha falado que podia levar. Ok. Ela falou, então tá. Então tudo marcado. Você passa aqui, pegar a gente no nosso hotel. E daí você leva a gente pra lá, né? Pra essa cidade que elas estavam querendo conhecer. Esse homem mandou mensagem pra Beatriz e falou, olha, desculpa, aconteceu uns imprevistos e eu não posso mais levar vocês duas, porque aconteceu esse imprevisto. Então, desculpa. Ok. Como tinha sido 2 pessoas que tinha respondido ela
Ela falou assim, bem, então vamos optar por essa segunda opção que tinha respondido. Ela não tinha gostado muito desse homem, porque ela falou que ele era meio grosso. Ele mandou um e-mail para ela oferecendo que ele podia levar as duas para essa outra cidade. Só que, como ela não tinha respondido, ele mandou um outro e-mail falando, olha, você vai ir ou não vai? Eu preciso saber. Tipo, bem grosso. Então, por isso que ela tinha optado em ir pelo primeiro homem. Mas ok, agora ela não tinha opção, né? Era só esse. Falou, então tá, amanhã eu passo aí e eu levo vocês pra lá. Esse segundo homem que tinha respondido ela se chamava Roman. E ele parecia velho. Na verdade, ele tinha 59 anos. Tá, chegando no dia, o Roman chega lá. A Beatriz falou que ele parecia uma pessoa bem legal. Ele foi explicando por onde que ele estava passando sempre. Mas como a viagem era longa, né? Ele estava passando perto dessa praia que chamava Salt Creek. E ele falou para elas que era um lugar bem famoso, que vários turistas iam quando eles iam para a Austrália. E ele perguntou, olha, vocês querem passar aqui, já que a gente tá aqui pertinho? Vocês querem dar uma olhada? É um lugar bem bonito e tal. E ele foi contando a história do lugar. Elas falaram, por que não, né? Ok, foram. Ele parou o carro, ele tinha já uma tenda no carro. E ele falou assim pra elas, quando ele parou o carro, ele falou, olha, se vocês quiserem passar aqui à noite, pegar um sol aqui na praia e tal, e eu também tô meio cansado, eu fico aqui essa noite com vocês e amanhã a gente segue para o nosso rumo. Elas falaram, bem, por que não? Ficaram lá com ele. A Helena foi dormir no carro. Gente, eu acho que eu tava falando o nome de Helena. E o nome dela é Helena. Ai, Deus. Não, o nome dela é Helena. Tá. A Beatriz foi ajudar ele. Eles estavam montando uma tenda lá, né? Eles tinham também um lugar para fazer churrasco. Então ela ficou ajudando o Roman a fazer tudo lá. Passando um pouquinho, o Roman sai da onde eles estavam e ele vai assim um pouco pro meio do... Era um lugar bem deserto. E é um lugar meio com morrinhos, assim, umas montanhas. Ele grita pra Beatriz. Ele fala, olha, aqui nessa área tem bastante canguru. Se você quiser... Eu tô vendo umas pegadas aqui, umas patas aqui na areia. E eu acho que tem canguru por aqui. Se você quiser, vem aqui dar uma olhada. Ela fala, nossa, canguru, ok, vou lá ver. Chegando lá, ela olha e não vê nada assim. Aí ela fala, ai, não tem um canguru aqui. Eu não sei o que você tá vendo, mas eu não tô vendo nenhum canguru. Aí ela vai voltar. Quando ela vira pra voltar pra onde eles estavam, ele dá tipo um soco por trás na Beatriz e ela cai no chão. E ele começa a bater nela muito, dá soco, dá chute. Ele tira uma faca e uma corda, ele amarra as mãos dela e os pés. Ele corta o biquíni dela com a faca. Ele começa a tocar o corpo dela. Tudo isso enquanto a Lena estava dormindo no carro. A Beatriz convence ele a voltar para onde eles estavam, perto do carro, para a tenda deles lá. E que ele não precisava fazer o que ele estava fazendo, que era só ele pedir e ela não ia brigar com ele. Mas não precisava bater nela. Bem, não sei como, mas ele
Ele fala, ok, então. Vamos voltar pro carro. Eles estão voltando para perto do carro. E ele, do nada, não quer mais voltar pro carro. Ele fala, não, vamos para outro... Vamos voltar lá pro meio do mato. E ele começa a bater de volta na Beatriz. A Beatriz, então, começa a gritar pra Lena pra ela vir ajudar, né? A Lena acorda e a Beatriz ainda falou que ela não sabe como que a Lena acordou, porque ela estava ainda bem longe do carro. E ela não conseguiu gritar muitas vezes. Na verdade, ela gritou uma vez. Assim que ela gritou, ele já bateu nela e já fez ela parar de gritar. Nesse um grito que a Beatriz deu, a Lena já acordou. Só que agora o Roman tá muito, muito bravo. Ele tá assim, porque ele viu o que ela fez, né? Ela tava querendo levar ele pra perto do carro pra ela poder gritar pra ajuda. Então ele tá muito, muito bravo. Aí ele começa a bater muito, muito na Beatriz. E ele falava que ele ia matar ela. E ele tira a faca pra tentar acertar ela. Só que nisso, a Lena já tá vindo correndo. E porque ela viu o que tá acontecendo. E ela tá correndo e tá falando, aí, o que você tá fazendo? E começou a gritar pra ele também. A Lena, então, começa a voltar pro carro pra ela poder pegar o celular dela e ligar pra polícia. E nisso que o Roman vê que ela tá voltando pro carro pra pegar o celular, ele já corre atrás dela e deixa a Beatriz lá. Assim que a Helena começa a chegar perto do carro, ela vai se apoiar no banco de trás para pegar a mochila dela. E ele chega por trás dela e ele já começa a bater nela, dá socos nela. E ela cai para trás. Assim que ela cai para trás, ela consegue meio que escapar dele e começou a fugir pro rumo onde a Beatriz estava. Bem, elas se encontram no meio do caminho e elas decidem então a se separar, porque elas pensam que tem a maior chance dela sobreviver. Então elas se separam. Lembrando que a Beatriz está sem roupa, ela está pelada, que ele cortou o biquíni dela. E o Roman vem com o carro e quem ele decide seguir? É claro, né? A menina que não tá machucada. Ele decide seguir a Lena. Então a Lena tá lá correndo. Ele consegue chegar perto dela e ele consegue, na verdade, bater com o carro nela enquanto ela estava correndo várias vezes. Tanto que ela fala que ela caiu no chão e ele quase passou por cima dela várias vezes. Só que ela falou que ela não ia parar de correr, ela ia lutar até a morte para sobreviver. Tem uma hora que ela pensa com ela assim, bem, ele não vai parar de me seguir, ele vai continuar me seguindo até todos sabem o que ele tá querendo fazer aqui hoje. Então ele não vai parar de me seguir. Ela já estava começando a ficar cansada. Então ela pensa assim, eu vou virar, eu vou esperar ele chegar perto e eu vou pular em cima do carro e vou ficar lá. Porque ele é um pouco já mais velho, ele não vai conseguir me pegar aqui em cima do carro. Gente, eu fico pensando, assim, eu não sei como seria a minha reação se um dia isso acontecesse comigo. Ela realmente, assim, lutou até ela quase não conseguir mais. Eu realmente fiquei bem chocada com essa história,
porque as duas foram muito, assim, muito guerreiras. Muito. Então, o que acontece? Nesse tempo que a Lena tá lutando com ele, correndo dele, a Beatriz, ela enxerga de longe um carro com vários homens dentro. E ela vai até esse carro e ela começa a contar a história. Ela está totalmente nua. Eles ficaram até meio assim no começo, mas quando eles viram que a reação, o tanto que ela estava desesperada, eles falaram, ok, então nós vamos te levar para um hospital porque você tá muito machucada, ela tava com muito sangue. E daí a gente volta aqui. E ela falou, não, a minha amiga tá aqui, ela tá lutando com ele ainda porque ele tava seguindo ela. Então, vocês têm que ir comigo até encontrar ele. Eles, ok, então vamos. Eles começam a procurar. E nisso, a Lena tava em cima do carro. O Roman sai do carro e ele começa a conversar com a Lena e falar assim, olha, sai daí de cima. E ela fala, não, eu não vou sair daqui de cima. Você tá tentando me matar? Você acha que eu vou sair daqui de cima? E ele fala, não, sai daí de cima. E eles conversando. E ela fala, olha, eu saio daqui de cima se você jogar fora a tua faca e qualquer coisa que você possa me machucar. Joga bem longe, aí eu desço daqui. Se você não fizer isso, eu não vou sair. Então ele joga a faca e mais algumas coisas que ele tinha dentro do carro, joga longe e ela desce. Ela entra dentro do carro com ele para eles voltarem para onde eles estavam ficando, no acampamento, na tenda. E nisso que eles estão voltando, eles vê o carro que começa a seguir eles. E ele fica sem reação. A Lena fala que ele ficou muito sem reação, ele não sabia, ele não estava esperando isso acontecer. Então, ele para o carro, perto da onde estava a tenda. A Lena sai do carro, pega todas as coisas delas, que elas tinham, a mochila, tudo, e vai de encontro com o carro. Só que nisso, como já estava meio que escurecendo, os meninos ficaram com medo de ir até ela, porque eles falaram que ela estava irreconhecível. Eles até pensaram que era um homem. Eles pensavam que era o Roman que estava indo de encontro com eles. E o Roman ficou para trás. Ele ficou lá no carro, ele pegou o carro e já fugiu. Então eles ficaram esperando lá. Aí ela chegou no carro, ela estava muito machucada. Muito machucada. Porque por tudo que aconteceu, né? Ele tava batendo nela com o carro. Eles também começaram a brigar bastante quando ela foi pegar o celular. Ele tinha acertado ela com um martelo na cabeça dela. Então, assim, ela tava muito ferida. Bem, nisso que ela entra no carro, eles já começam a ir pro hospital. Ligaram para a polícia. E a polícia não levou muito tempo para já chegar no lugar e foi tentar achar ele. Nisso, eles levaram também um homem que morava no local. Ele conhecia bem a área, então ele tinha mais chances de achar onde que esse Ronan estava, né? Enquanto elas estavam indo pro hospital, a polícia estava tentando achar esse monstro, né? Bem, a polícia consegue capturar ele. Ele só saiu do carro, não brigou com a polícia, nada. E aí marcaram o tribunal. Antes do tribunal, também foi quando o caso estava sendo investigado. Eles também descobriram que no mesmo dia
ele tinha uma namorada que era também quase da mesma idade dele. E ela sofria muitas agressões físicas. Tanto que ela fala que ela não estava chocada que ele fez isso, porque ela sabia que um dia ele ia fazer alguma coisa assim. Ela contou que ele batia nela e naquele mesmo dia ele amarrou ela numa cama, ele teve relações com ela e ele deixou ela amarrada na cama e saiu, foi embora. Ela contou que ela tinha medo de contar para a polícia, então por isso que ela nunca falou nada. No tribunal, as vítimas foram ouvidas. Descobriram também pela conta do Gumtree dele que ele já tinha oferecido para 6 meninas de fazer favores. Só que nunca nenhuma delas respondeu ele. As únicas que responderam realmente foram a Lena e a Beatriz. A ex-namorada dele também deu o depoimento no tribunal. Só que como eles não tinham nenhuma prova e como ela não tinha ido na polícia, eles não levaram o depoimento dela muito em conta, porque eles não tinham prova suficiente. Gente, eu vou colocar meus cílios rapidinho, porque é muito difícil colocar cílios e falar nesses vídeos, não sei porquê, mas eu já volto. Voltei. Cílios colocados. E eu vou fazer só a boca aqui. Foi concretizado pelo Tribunal da Austrália há 22 anos na prisão. Em maio de sequestro a Beatriz por agressão, sequestro e risco de vida. Ele, claro, está lá até hoje, nos dias de hoje, e vai permanecer por muito. A atriz brasileira ficou muito abalada com ela isso. Ela se recuperou bem. Ela estava contando que até hoje ela não consegue sair na rua de noite. E depois de certo horário ela já começa a ficar com um pouco de medo. E a vida, essa foi a história. Ela teve que levar muitos pontos na cabeça. A cabeça dela ficou muito machucada, assim, toda aberta. Mas ela se recuperou. Talvez tomar mais cuidado, então, né, minha gente? Antes de pegar carona com qualquer um na rua. Qualquer um que você acha no Gumtree. Pegar qualquer carona, né?